Quero convidá-lo a abrir comigo sua Bíblia no livro da revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Apocalipse, no capítulo 14, verso 12. Apocalipse 14, conhecido texto de nós, adventistas do sétimo dia. Apocalipse 14, verso 12. E antes de ler, convido você uma vez mais a fechar seus olhos e possamos juntos conversar com Deus. Pai querido, temos Tua palavra em nossas mãos. E, Senhor, nosso objetivo neste momento é apenas e tão somente ouvir Tua voz, Senhor. Ouvir a mensagem que o texto sagrado tem reservado a nós nessa manhã. E que possamos, bom Deus, melhor compreender a importância de nosso relacionamento contigo e do nosso relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor. Dirige, Senhor, nossa mente, nosso coração nesse momento. Isso eu te lhe suplico, em nome e por amor dele, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Em mais alguns momentos voltaremos a esse maravilhoso texto. Quero, antes de mais nada, saudar a todos vocês, uma vez mais. Saudades. Após aí quase 2 meses, de novo, sem ter a oportunidade, em realidade não é oportunidade, foi uma decisão que tomamos no time pastoral. É muito complicado quando temos que assumir o púlpito pela manhã e à tarde também. Eu tenho me dedicado mais ao vivo. Pregar 4 vezes no sábado não é tão simples, hoje é o caso. E a partir do próximo sábado, vocês sabem que mais complicado fica, não? Nós iniciaremos com 3 cultos no sábado pela manhã. E quero de maneira especial mencionar a você que é membro, frequentador assíduo de nossa comunidade, que você possa estar presente principalmente nos 2 primeiros cultos. A cada sábado temos uma fila de pessoas, principalmente nessa última hora, e queremos dar oportunidade a eles de também entrar e adorar o nosso Deus. Então peço a vocês que por favor escolham aí os 2 primeiros cultos, que você possa checar no nosso website, no app, exatamente os horários que teremos a nossa programação. Tive a oportunidade de abrir essa série há 7 semanas atrás, falando a vocês sobre a importância de encontrarmos equilíbrio, buscarmos serenidade mental dentro de um mundo e um ambiente de correria, de pressão que a vida urbana traz a nós. Será que isso é possível? E, na realidade, para responder a essas e outras perguntas, nós iniciamos essa série, Limites. E de maneira brilhante, os pastores aí desenvolveram nas últimas semanas a importância do estabelecimento de limites entre nós, e aqui diversas áreas foram abordadas, entre nós e a nossa família, entre nós e os nossos amigos, entre nós e o nosso trabalho, entre nós e nossos filhos, nosso cônjuge. E na semana passada o pastor Dani falou sobre a importância de estabelecer limites entre você e você mesmo. Limites e você. E hoje eu tenho a oportunidade de falar sobre um limite um pouco diferente. Limites e Deus. Será que isso é possível? Uma abordagem um pouco diferente eu preparei a vocês nessa manhã. Aqueles que têm costume de anotar, eu percebo que muitos gostam de tomar nota dos textos bíblicos. Hoje você aqueça bem sua caneta, pegue o seu papel, porque nós temos diversos textos. Vamos aqui de maneira rápida mencionar eles. Uma abordagem geral de um tema que eu creio que é crucial a cada um de nós. Muitas pessoas, quando leem o texto bíblico, quando tomam em suas mãos as Sagradas Escrituras, elas encontram aqui e veem a Bíblia apenas como um livro de regras. Muitas pessoas pegam a Bíblia para encontrar ali o que fazer e o que não fazer. Um livro de orientações práticas à sua vida. Outras pessoas, quando olham a Bíblia, veem aqui uma filosofia de vida.
encontram na palavra de Deus, quem sabe, um estilo de vida para si. Outros já buscam na Bíblia princípios de sabedoria, principalmente relacionada com as decisões que precisam tomar. Já outros veem a Bíblia somente como um livro histórico. Alguns olham para a Bíblia e veem como uma mitologia. Outros olham para a Bíblia e, pela sua falta de fé, apenas veem um conjunto de fábulas, uma coleção de fábulas. E a pergunta que eu tenho a você nessa manhã é: e você? O que você vê na Bíblia? Quando você pega a palavra de Deus em suas mãos, o que vê você? Se você pudesse definir aquilo que representa o texto bíblico a você em uma palavra, que palavra seria essa? Que palavra seria essa? Queridos, nessa manhã eu gostaria de sugerir, mais uma vez, que a Bíblia ela é essencialmente um livro que aborda relacionamentos. O relacionamento nosso para com Deus, o relacionamento, obviamente, em primeiro lugar, de Deus para com cada um de nós, e o relacionamento de pessoas com outras pessoas. O relacionamento de Deus com pessoas, o relacionamento de pessoas com Deus e o relacionamento de pessoas com outras pessoas. Aqui encontramos um Deus que criou o mundo. Quando abrimos logo no primeiro livro, o livro das origens, o livro de Gênesis, um Deus que colocou aqui, nesse planeta, os primeiros seres humanos, relacionou-se com eles, mas pela decisão que nossos primeiros pais tomaram de seguir um outro caminho, esse relacionamento de alguma forma foi alterado. Deus precisou alterar seu plano original de como relacionar-se conosco. Inicialmente Deus falava com o ser humano face a face. Com a entrada do pecado, isso não seria mais possível. Um Deus que continuava, mesmo com a entrada do pecado, e ainda continua com o desejo de manter esse relacionamento conosco. Um Deus, queridos, que busca insistentemente estar conosco. Alguns bons anos atrás, em 95, eu tive a oportunidade, junto com a Nereida, não tínhamos filhos nessa época, de fazer uma breve viagem à Europa, e tivemos a oportunidade de passar ali em Roma, e visitamos ali a Capela Sistina. E confesso a vocês que eu fui até lá não para visitar o Papa, obviamente, mas para ver aquela que é uma das mais extraordinárias obras de arte que hoje conhecemos como seres humanos, as pinturas de Michelangelo no teto da Capela Sistina. Coisa extraordinária, fabuloso tudo aquilo. E de uma maneira especial, provavelmente, a parte mais famosa é aquela que é conhecida como a criação de Adão. E eu trouxe aqui, essa manhã, 3 imagens dessa pintura de Michelangelo. A primeira delas, o momento em que Adão ali está, aparentemente recebe ali o dom da vida. A gente vê Adão ali com os olhos abertos, consciente. E essa aqui é a primeira imagem que eu quero mostrar a vocês. Adão, recém-criado, com os olhos abertos, ciente de que algo especial acabara de ocorrer a ele, tentando ali entender de fato o que se passava diante de si. E nesse momento, ao primeiro homem que lhes é oferecida a oportunidade de ter uma vida com Deus. Naquele momento, só os dois. E aparentemente, uma das mensagens de Michelangelo que ele gostaria de transmitir, essa implacável determinação de Deus de alcançar e estar com a criatura que ele acaba de criar. Uma outra parte, exatamente Deus. A fisionomia, o olhar diferente, a gente percebe ali Deus com seu braço estendido, a sua criatura. No quadro, Adão está do lado esquerdo, mas Deus com uma fisionomia diferente, olhando diretamente para a sua criatura. Deus ali representando como estando com um desejo de se aproximar de Adão. E no quadro, Deus é representado como estando mais próximo possível. Mas a terceira parte que eu quero mostrar a vocês é o momento em que Michelangelo ele desenha ali as mãos de ambos. A mão de Adão
e a mão de Deus. Você consegue perceber a diferença? A mão de Deus é a da direita, a de Adão da esquerda. Deus ali, Michelangelo, ele tenta demonstrar que Deus ele tem o dedo estendido, buscando sua criatura. Já Adão nos dá a sensação que ele não faz esforço algum para estar. Ele está com a mão mais ou menos assim, olha, não sei se eu estou tão afim de... Você percebe isso? Deus ali esticando meu filho, e Adão, não sei não. Um pouco de indiferença. Não apresenta colocar esforço na tentativa de alcançar Deus. Michelangelo levou 4 anos para pintar esse quadro. E por mais de 500 anos esse fresco retrata, queridos, e esse é o principal objetivo dele ao desenhar, esse grande desejo de Deus de estar com suas criaturas. Basicamente o que a gente encontra aqui não é a história de um homem ou de homens, como você e eu, mulheres buscando a Deus, não. O que nós encontramos aqui é exatamente o contrário. É a história de um Deus buscando cada um de nós. Um Deus que intencionalmente vem em nossa direção. Um Deus que constantemente almeja estar conosco. Um Deus que deseja estar presente em nossa vida. Nos últimos anos eu tenho vivido uma experiência um pouco diferente em relação ao trabalho e responsabilidades pelas constantes viagens, muitas delas para fora do país. E é uma sensação esquisita quando eu tenho visitado países que obviamente não teria oportunidade de outra forma, e existem locais diferentes, e as pessoas comentam, pastor, quer conhecer isso, conhecer aquilo, e eu não sinto vontade. Eu sempre digo a eles, olha, a maioria das vezes, deixa eu ficar no hotel, não quero ver. Por quê? Eu não gosto de visitar se não tenho a minha esposa e os filhos perto. Não tem graça alguma. Que graça tem eu chegar em casa, que lindo, onde é que eu estava, esse local tão maravilhoso. E eles não terem a mesma oportunidade. A saudade é maior do que o desejo de conhecer locais exóticos ou turísticos. A saudade. E quando eu tenho esse sentimento, me vem à mente também aquilo que Deus sente no desejo de estar conosco. Um Deus que vê você e a mim através dos olhos de um pai de amor, no desejo de estar entre nós. Queridos, qual é o ponto central das Escrituras? A Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, ela primariamente apresenta a história de um pai. Um Deus que deseja estar com seus filhos. Já mencionei mais de uma vez aqui em nossa comunidade qual é a maior promessa da Bíblia. Você se recorda? A promessa que encontramos 366 vezes na Bíblia. A maior promessa bíblica não é Cristo dizendo eu vou voltar, não. A maior promessa bíblica não é simplesmente Deus dizendo eu vou amar você, não. A maior promessa bíblica, em quantidade de vezes, a que mais se repete é não temas. Aparentemente Deus deixa uma promessa a cada dia do ano e guarda uma por ano bissexto. Não temas. Não tenha medo. Por que Deus repete tantas vezes a mesma promessa? Porque Ele está ao nosso lado. Em Josué 1:9 nós lemos: seja forte e corajoso, é a promessa de Deus. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não tenha medo, por quê? Porque eu estarei com você. Essa é a promessa de Deus. A promessa que Ele fez a Josué é a promessa que Ele fez a nós. Deus estava ali com Adão e com Eva. Deus conversava pessoalmente com eles. Depois da entrada do pecado, alguns homens e algumas mulheres entenderam esse desejo de Deus. Vemos, por exemplo, o caso de Enoque. Diz a Bíblia que Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Moisés andou ao seu lado. Esther, Davi, grandes homens e mulheres, Isaías, Maria, Pedro, João, Paulo. Homens e mulheres que entenderam o desejo desse Deus de estar
conosco, seres humanos. Se você volta um pouco ao Antigo Testamento, você percebe esse desejo no coração de Deus. Quando ele se aproxima de Moisés, lá em Êxodo 25:8 diz: e me farão um santuário. E o que diz Deus? E habitarei no meio deles. Eu quero um local para mim habitar entre meu povo. Da mesma forma, encontramos o mesmo conceito naquele que é provavelmente o mais conhecido, o mais famoso Salmo, o Salmo 23. Verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Não ouvi. Porque tu estás comigo. Não vou ter medo nem diante da morte, porque Deus está comigo. A convicção da presença de Deus ali. Através de toda a Bíblia, eu repito, queridos, vemos sistematicamente, repetidas vezes, o mesmo tema: um Deus que deseja estar conosco. Você tem dúvida? O desejo era tão incontido no coração de Deus que o mistério, algo que é incompreensível a nós, como seres humanos, torna-se real. Um Deus que toma a decisão, o Criador desse universo, de vir a esse planeta como um bebê. Como era o nome dele? Como diz o anjo Gabriel a Maria, como seria o nome dele? Emanuel. O que significa? Você percebe? Um Deus conosco. Deus conosco. Eu habitarei entre eles, ao ponto dele tomar a decisão de vir ele mesmo habitar entre nós. Depois do seu ministério, depois daqueles 30 e poucos anos, 33 anos e pouquinho mais, nesse período que Cristo esteve ali com o ser humano, ele dá sua vida numa cruz, ressuscita, e antes de subir aos céus, ele dá uma missão aos seus discípulos. Aquele famoso texto de Mateus 28, na qual ele diz: façam discípulos, ensinem, batizem, todas as coisas que eu ensinei, demonstrem às pessoas. Como Cristo termina esse texto? E eis que estou convosco. Quanto tempo? Todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Cristo está dizendo: eu vou estar com vocês até o fim. Por isso nós não temos o que temer. E ao final da história humana, lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 3, nós lemos: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ficou claro, queridos? Vocês percebem? Esse é o maior desejo de Deus: estar conosco. Ter um relacionamento com cada um de nós. Mas como é que esse relacionamento pode ser real? Como que esse relacionamento de um Deus transcendente pode ser real comigo, um ser humano limitado, pecador, cheio de dificuldades? Como? Dentro de limites. Dentro dos limites que Ele estabelece. Os limites que você e Deus precisam ter, um com o outro. Nosso relacionamento com Deus, queridos, é estabelecido dentro desses limites. E esses limites, eles precisam ser respeitados. E se você me permite, eu quero de maneira breve agora mencionar alguns deles. Veja comigo. Deus respeita nossos limites de diversas formas. Algumas delas. Deus nos dá a liberdade de escolher. Deus dá a você e a mim o privilégio de decidir o que fazer. Você se lembra das parábolas dos dois fundamentos? Você se lembra? Tínhamos até uma série anos atrás sobre esse texto. Aquela conhecida parábola que Cristo conta, ele diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras, Mateus 7, 24 a 29. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E Cristo continua dizendo: cai a chuva, transbordam os rios, sopra o vento, bate contra a casa e a casa não cai. Porque a escolha foi construir a casa sobre a rocha. E ele continua: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. A chuva cai, transborda o rio, sopra o vento, e de uma maneira triste, a casa cai. Aqui nós encontramos a experiência de dois homens que estão construindo suas casas. E você sabe muito bem o que representa essa casa.
a sua vida, as escolhas que você toma. Cada um de nós é responsável por uma casa apenas, a sua. Ou construímos a nossa vida sobre a rocha, ou construímos a nossa vida sobre a areia. As escolhas que fazemos. Qual é o ponto principal aqui? O ponto principal quer dizer que há consequências diretamente relacionadas à nossa escolha. Se você tomar a decisão de construir sua casa sobre areia, você sofrerá as consequências dessa decisão. Deus, portanto, Ele permite. Você escolhe. Você escolhe como viver. Outra coisa interessante sobre como Deus respeita o nosso limite é que Deus respeita o nosso não. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Pai, cansei dessa vida de caipira. Pai, eu quero ir para a cidade grande. Pai, me dá o dinheiro. E nós sabemos que essa parábola, o pai representa exatamente Deus. E o que o pai faz? Permite. Não diz não. O pai não dá um tapa no rosto do filho e diz para ele ficar. Não, dá o dinheiro a ele. Respeita a decisão intencional de se afastar do pai. Uma outra experiência que Cristo também conta, a parábola do jovem rico. O momento que esse jovem chega a ele, e Cristo via no jovem rico de uma maneira especial, ali alguém que tinha o potencial de ser um dos maiores discípulos de Jesus. E nessa história, na história do jovem rico, Deus, através de Cristo, vê no coração daquele jovem um problema. E diz a ele, olha, você quer me seguir? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem, me segue. Qual foi a resposta daquele jovem através da sua atitude? Não. Não. E Deus respeita o não. Deus respeita a decisão que nós tomamos. Deus nos dá a oportunidade de escolher. Mas um terceiro aspecto importante é que Deus também espera. Deus espera a sinceridade e a verdade da nossa parte. Até mesmo quando nós expressamos, queridos, o desapontamento com as circunstâncias da vida humana. E aqui não há melhor ilustração do que a experiência de Jó. Um homem que diz o texto bíblico que era reto, justo, temente a Deus, e tanto sofreu. Capítulo 13, no verso 3, Jó diz, mas eu desejo falar ao Todo-Poderoso, eu quero defender a minha causa diante de Deus. Há momentos, queridos, que nós simplesmente não entendemos circunstâncias que ocorrem ao nosso redor. Eu não sei quantos de vocês, como eu, ficaram surpresos, ao mesmo tempo aterrorizados, tristes com o que aconteceu essa semana. Hoje, quando você entra num avião, a premissa é essa, daqui a algum tempo eu vou descer em algum lugar. Eu vou chegar no meu destino final. Ainda não sabemos as reais razões, e não estou seguro se um dia saberemos, mas aparentemente um copiloto, vendo que o piloto sai da cabine, tranca a porta, e intencionalmente faz com que o avião cada vez mais fosse descendo. Infelizmente a situação, li um artigo ontem, em que os passageiros todos perceberam, porque o piloto fez de tudo para quebrar a porta para entrar. Ele utilizou o sistema interno de comunicação, pedindo para que ele abrisse a porta, tentou arrombar a porta com uma machadinha, o desespero dessas mais de 150 pessoas. E em momentos como esse a gente pergunta, Deus, por quê? Onde está Deus? E obviamente em momentos de desapontamento, em momentos em que temos dúvidas, Deus espera de nós sinceridade, Deus espera de nós verdade de nossa parte. Deus espera que sejamos sinceros com Ele, como Jó foi. Mesmo em momentos de desapontamento, Deus espera um relacionamento genuíno de cada um de nós. E obviamente nunca foi plano de Deus que sofrêssemos ou passássemos por circunstâncias de tristeza ou dor. Essa é a maior estratégia do inimigo. Ele causa todas as coisas e simplesmente aponta ao culpado. É esse Deus aí. E em momentos como esse, Deus espera de nós sinceridade. Deus espera de nós a verdade, mesmo quando estamos desapontados com Ele. Mas essa relação de limite de Deus para conosco e de cada um de nós a Ele, queridos, é uma moeda que tem duas faces. O outro lado dessa mesma moeda é que Deus espera também que nós respeitemos os limites que Ele estabelece a nós como seres humanos. Quando Deus decide algo, quando esse Deus Ele diz não,
É seu direito assim agir. Nós precisamos aceitar, precisamos viver de tal forma que possa ser de acordo com aquilo que Ele espera de cada um de nós. E esse é o principal papel, queridos, da lei de Deus, seus mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados por Deus como uma cerca de proteção, como algo para nos proteger, algo que nos dá limites em nossa vida, em nossa relação. O problema maior é que nós não sabemos lidar com esse dom que Deus nos deu, o dom da liberdade. Nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós queremos delas, e queremos que Deus faça aquilo que nós queremos dele. E quando as circunstâncias não são de acordo com aquilo que nós queremos, nós nos chateamos. Com o ser humano a gente começa a julgar, com o ser humano a gente começa a criticar, e com Deus agimos da mesma forma. Queremos que tudo gire em torno dos nossos desejos, nossos interesses. Mas eu pergunto a você, qual é a base da lei de Deus? Como é que nós podemos colocar os limites da lei de Deus em nossa vida? Essa, na realidade, queridos, não é só a nossa dúvida. Muitas pessoas no passado já tiveram a mesma questão. Certo dia, um escriba se aproximou de Jesus Cristo e fez a ele a seguinte pergunta: qual é o principal de todos os mandamentos? Marcos capítulo 12, verso 28. E para um judeu, basicamente perguntar para Jesus qual é o maior mandamento seria perguntar, basicamente, como deve ser minha vida espiritual. O que ele estava perguntando para Jesus é qual é o centro da religião? Qual é o grande mandamento? E sabem vocês como é que Jesus responde? Cristo usa a Shema. Cristo se utiliza de um texto do Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9. E Cristo ali de uma maneira direta, recitando esse texto, diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Cristo começa a recitar a Shema. Essa que era, queridos, a primeira oração ensinada a qualquer criança judia. 3 realidades encontramos nesse texto de Deuteronômio. Primeiro, que Deus, Yahweh, é o Deus de Israel, o único Deus, o Deus Criador. O povo de Israel, um povo escolhido por Deus para cumprir uma missão especial naquele momento, e que esse povo deveria amar a Deus. Como? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E na sequência o texto diz: essas palavras que hoje te ordeno. Deus ali falando com Moisés em Deuteronômio. Que palavras são essas? A lei, a Torá. O que Deus esperava era uma experiência de amor em obediência e vivendo de acordo com a sua orientação. Como um bom exemplar judeu, Jesus Cristo, com certeza, tinha esse texto claro em sua mente. Por isso ele começa a recitá-lo. Só que Jesus faz uma pequena adição. Cristo não cita todo o texto de Deuteronômio. Ele começa e parece que logo após que ele conclui essa parte de amar de todo o seu coração, sua alma e sua força. E aqui eu leio o texto completo. Cristo diz: o principal de todos os mandamentos é, e aqui ele começa citando a Shema: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Só que ele não para aí. Cristo adiciona um outro verso, mas não de Deuteronômio, mas do livro de Levítico, capítulo 19, verso 20. O segundo é, Cristo continua: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. De 2 ele faz 1. Essa é a versão de Cristo, da chamada do Antigo Testamento, feita pelo próprio Salvador do mundo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a essência da vida espiritual. Amar a Deus e amar ao próximo é o centro da vida cristã. Amor, queridos. Amor ao próximo é adicionado ao amor devido a Deus. E amar a Deus deve ser compreendido como seguindo a Cristo. João 17,3 diz: e a vida eterna é essa,
que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Qual é o problema então? O problema, queridos, é viver de maneira real os limites estabelecidos por Deus. Cristo ali naquele momento, Ele responde à pergunta de maneira direta que aquele escriba fez, apresentando a importância de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pouco tempo depois, Cristo uma vez mais é interpelado, mas dessa vez por um doutor da lei. E esse doutor também faz uma pergunta um pouquinho diferente. Ele se aproxima e pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Cristo ali sabiamente responde com uma outra pergunta. Cristo pergunta: o que está escrito na lei? E é interessante que aquele doutor, a resposta que ele dá a Cristo é exatamente o que Cristo havia feito com a Shema. Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ele adiciona como Jesus: e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu fico imaginando ali naquele momento o sorriso de Jesus. Você escutou eu falando, né? Parabéns, nota 10 para você. Mais uma coisinha. Faz isso e vive. Cristo responde: faz isso e viverás. Esse é o segredo, esse é o limite. Mas aí a conversa, Cristo tomou outro rumo. Aquele doutor da lei responde de maneira apropriada. Cristo diz: essa é a resposta, é isso. Mas aquele doutor pergunta: mas quem é o meu próximo? E na indagação daquele homem, não era simplesmente saber quem de fato era o próximo. O que ele queria era um sistema de classificação. Quem é digno e quem não é digno de ser meu próximo. Em outras palavras, quem merece e quem não merece meu amor. É aquele que me ama? É aquele que me cumprimenta à porta da igreja? É aquele que dá um sorriso a mim? Aquele que é bondoso comigo? Quem é o meu próximo? Aquele doutor da lei imaginava que ele amava a Deus de maneira correta, através da guarda da lei, mas ele tinha sérias dúvidas sobre quem era seu próximo. E quando ele pergunta quem é o meu próximo, Jesus conta a famosa e conhecida parábola do bom samaritano. Não temos tempo aqui para entrar em detalhes, mas a essência basicamente é essa. Um homem desce de Jerusalém a Jericó, uma estrada perigosa. No caminho ele é assaltado, e o texto bíblico diz que ele foi deixando-o meio morto. O coitado apanhou tanto que ele ficou largado na beirada da estrada como morto. O texto é claro: deixando meio morto. E Cristo conta na parábola que desciam um levita e um sacerdote. 2 homens espirituais, 2 pastores. E eles passaram de lado. Sabe o que fizeram eles, queridos? Aqueles 2 líderes religiosos nada mais fizeram do que obedecer à lei. Levítico diz, capítulo 21, versos 1 e 2, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Meio morto para morto é a mesma coisa. Ele olhou, viu o camarada ali, está morto. Não vou chegar nem perto, estou indo para o templo. Ou estou saindo do templo, ele na verdade ia em direção contrária a Jericó. De forma alguma, eu vou me contaminar. A gente lê a história e fica pensando: mas cadê a compaixão daqueles 2 pastores? Cadê a compaixão daqueles 2 homens? Mas, queridos, ninguém entre os ouvintes de Jesus, quando Cristo conta a parábola, teve o sentimento que nós temos. Ninguém. Segundo a lei, aqueles 2 eram os melhores pastores que haviam. Obedientes, fiéis. Mas o paradoxo aqui é que, ao obedecer à Torá, aqueles 2 religiosos estavam desobedecendo a essência da lei, que é amor. Porque a expressão, queridos, do amor é baseada na necessidade e não no nosso julgamento. Porque a expressão verdadeira de amor é baseada em compaixão. Porque a verdadeira expressão do amor é baseada em ação. A verdadeira expressão de amor muitas vezes nos custa algo. A verdadeira expressão de amor é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Vem depois, na sequência, um samaritano que representava exatamente a rebeldia, a desobediência. Era visto como um herege.
Mas uma coisa, queridos, era ver. O sacerdote e o levita viram. Outra coisa era chegar perto. E foi isso que o samaritano fez. Queridos, era normal viajar de Jerusalém a Jericó. Era normal ser assaltado nessa estrada, uma estrada perigosa. O que não era normal era se contaminar para demonstrar compaixão a alguém. O sacerdote e o levita intencionalmente ignoraram. O samaritano intencionalmente amou. Real demonstração de amor. Cristo diz: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Queridos, esse é o limite que Deus espera de nós. Que vivamos como Ele viveu, como Cristo viveu. Que aceitemos em amor, queridos, a direção que Deus nos dá. Que aceitemos em obediência o que significa viver de acordo com os preceitos que Deus estabelece a nós. Os discípulos, eles finalmente entenderam essa necessidade de viver a lei em amor. Paulo compreendeu. O próprio Cristo entendeu e viveu essa experiência de obediência no momento de maior angústia à sua vida. Quando ajoelhado lá no jardim de Getsemane, ele suplicou aos discípulos: orem por mim. Eles não puderam, e Cristo ali agonizando diz: Pai, passa de mim esse cálice. Mas na sequência ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Queridos, esse é um chamado que Deus nos dá, a que nós possamos ser canais de amor àqueles que estão ao nosso redor. E eu me pergunto: será que haverá uma comunidade radical de confiança e amor a esse Deus, vivendo os limites que Deus estabelece, aguardando o seu retorno? E nessa manhã eu digo: aleluia, que Deus seja louvado, porque lemos juntos, no começo dessa mensagem, as palavras do apóstolo João dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que por fé em Cristo entendem a essência da lei e vivem a experiência de amor a esse Deus sobre todas as coisas, e entendem de fato o que significa amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Você se lembra do quadro de Michelangelo? No momento em que Deus tem a mão estendida, temos a foto ainda ou não? Temos ali a mão estendida de Deus, obrigado. A mão de Adão estendida, você percebe algo? Não mencionei no começo, mas entre a mão de Deus e a mão de Adão existe uma separação, um espaço, uma brecha. Depois da entrada do pecado, queridos, uma brecha estabeleceu-se entre nós e Deus. Uma lacuna surge entre nós e o Criador, o pecado. E essa lacuna faz com que nós nos sintamos dessa forma. Assim como Isaías menciona em seu livro, no capítulo 40, 27, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Em outras palavras, ele clamava ali: Deus não conhece meu drama, Deus não sabe o que está acontecendo na minha vida, Deus não sabe qual é o meu sofrimento, Deus não pode estar perto de mim nesse instante. Pastor, a Bíblia inteira diz, você está falando que é um Deus que quer estar comigo. Cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Queridos, eu não tenho receio algum em mencionar você nessa manhã, e com convicção digo isso: Deus está bem aí, do seu lado. E o problema não está com Deus,
problema está comigo. O problema está conosco. Nós é que precisamos aprender a ver, a sentir, a experimentar uma vida real ao lado do nosso Criador. E eu quero nesse momento convidá-lo a comigo. Ao você entender que Deus é um Deus que respeita os limites de nossa vida, mas um Deus que também coloca limites a que possamos viver. Mesmo em meio ao desapontamento, mesmo em meio à dúvida, mesmo em meio ao sofrimento que muitas vezes passamos. Esse Deus não se esquece de você. Porque esse Deus, Ele sabe. Esse Deus, Ele ouve. Esse Deus vê. E através da linda melodia, das palavras tão especiais dessa canção, quero convidar você, se você sente em seu coração, a unir-se a mim e juntos possamos cantar, na certeza de que mesmo em meio a dificuldades, cremos num Deus que se importa conosco e que estabeleceu limites a que possamos viver com confiança em nosso coração, uma vida que nos leve a amá-lo sobre todas as coisas e amar também ao nosso próximo como a nós mesmos. Se esse é o seu desejo, convido você a levantar-se e juntos possamos cantar. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Pai querido, Senhor, nós louvamos o Seu santo nome nessa manhã, porque Tu és um Deus que sabe, ouve e vê a vida de cada um de nós. Bom Deus, ajuda-nos a que possamos melhor respeitar os limites que o Senhor estabeleceu à nossa vida como seres humanos. Que possamos, Senhor, viver a experiência de Tua lei em sua essência, amando a Ti sobre todas as coisas e de fato amando ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, de nossas imperfeições, nossas debilidades, mas ajuda-nos, Senhor, que possamos crescer em nossa vida espiritual acima de tudo, vivendo o Teu sonho a nossa existência. Despede-nos em Tua companhia, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós. E isso Te suplicamos em nome dEle, aquele que veio a esse mundo nos mostrar de fato o que é amor. Teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Não saiam antes de pelo menos hoje 11, tá bom?